Você já passou horas e horas criando um flare e não ficou do jeito que você queria, simplesmente o flare não saía ou a qualidade final não ficava de uma forma que você sim pudesse se orgulhar do flare que você criou? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ensinar a criar um flare no formato Stories, te ensinando como fazer ambientação. Basicamente vamos manipular essa imagem porque a gente vai criar uma composição em cima dela. Vou te mostrar também o porquê que efeito de sombreamento e iluminação faz tanto sentido e que a gente precisa sim utilizar no nosso flare, e que apesar de tudo isso que a gente vai criar aqui no Canva, a sua arte não vai ficar boa se você não usar uma finalização, se você não fazer uma ambientação final. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar todo esse passo a passo dessa arte e no final ainda eu vou te mostrar como que uma boa ambientação faz total diferença para você sim criar um flare profissional. Então sem mais enrolação, bora lá para a tela do Canva para a gente começar a desenvolver essa arte. Como você viu aí na thumbnail, a arte que a gente vai criar é essa aqui do Neymar. E sinceramente essa imagem aqui tá muito foda. Então eu já separei todas as imagens aqui que a gente vai precisar utilizar para começar a criar essa composição. Eu quis trazer uma composição aqui de uma foto antiga dele, quando ele começou na época de Santos, e uma foto dele voltando agora a jogar bola. E eu acho que faz bastante sentido porque eu deixei essa imagem dele voltando agora pro Santos maior, destacada lá de fundo. E essa imagem dele mais novo na frente, mostrando que ele ainda é o menino Ney. Então bora lá criar esse flare. Eu vou começar a desenvolver aqui pelo background, tá? Então as imagens que a gente vai precisar é essa aqui da Vila Belmiro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar e já vou remover o fundo dela aqui, porque esse fundo aqui, já vou remover esse céu que depois a gente vai criar outra ambientação de um outro céu, tá? Eu vou posicionar mais ou menos aqui embaixo já, ó, pra já ficar mais fácil a nossa composição. Vou voltar aqui em Uploads novamente, trazer a imagem dele principal. Eu já trouxe ela recortada porque essa imagem aqui, eu já melhorei a imagem, tá? Aumentando o tamanho dela e tirando um pouquinho. Já fiz o tratamento de pele aqui no caso. Vou posicionar aqui basicamente ocupando a tela quase como um todo, trazer essa segunda imagem dele aqui quando ele volta pro Santos, quando ele é apresentado lá na Vila Belmiro. Já vou remover o fundo aqui também e já vou posicionar essa imagem aqui para trás. Então a gente clica aqui nos três pontinhos, vem em posição e joga essa imagem aqui para trás da imagem dele pulando, dele mais jovem aqui. E joga também para trás do estádio. Por isso que eu precisei remover o céu, tá vendo? Porque eu vou jogar essa imagem lá de fundo. E eu vou utilizar essa imagem aqui desse céu bem azulado, porque depois eu vou fazer uma composição de nuvens, tá? Eu precisava do céu basicamente totalmente azul para fazer essa composição. Eu poderia talvez ter colocado ali só um elemento azul e depois ter colocado as nuvens, que daria no mesmo, mas eu quis trazer essa imagem desse céu, beleza? Então eu vou clicar aqui em posição e jogar essa imagem aqui lá para trás. Beleza, a nossa criação já tá criando forma aqui, mais ou menos da forma que a gente quer, só que eu vou trazer a imagem do gramado, tá? Porque eu preciso de um gramado desfocado, porque não faria sentido essa imagem dele pulando com aquele estádio lá de fundo e esse gramado aqui embaixo. Então a gente precisa criar esse elemento desse gramado desfocado. Então eu vou simplesmente vir aqui, pegar a imagem do gramado e aumentar na tela como um todo, recortando ela aqui, e vou aumentar esse gramado até ele cobrir o gramado dessa imagem do estádio. Então vou aumentar aqui mais um pouco o tamanho e é basicamente isso aqui, tá vendo? Agora sim esse gramado eu vou jogar para trás da imagem do Neymar. Então clico aqui na imagem do Neymar, clico nos três pontinhos, posição e eu jogo ela aqui para frente. Beleza, mas você reparou na imagem que eu tinha criado antes que não tinha esse braço aparecendo e nem essa parte aqui das costas. E como que eu faço para fazer esse recorte aqui? Eu vou simplesmente pegar a imagem do Neymar, voltar aqui em removedor de fundo. E aqui eu vou simplesmente apagar essa parte que eu não quero. Então eu venho aqui, ó, tamanho de borracha e venho apagando simplesmente a parte que eu não quero dessa imagem. Então eu apago aqui e depois eu fecho e vou vendo mais ou menos aonde que vai ficando esse recorte. Eu vou apagar aqui e eu já volto. Beleza, agora que eu já fiz essa parte de remover aqui, de recortar essa imagem onde eu não queria que aparecesse a foto lá de fundo, agora a gente vai começar a colocar os outros elementos. Por exemplo, eu trouxe essa bola aqui como se estivesse chegando ou sendo chutada, como se ela tivesse em movimento, tá? E vou aumentar um pouquinho mais o tamanho e colocar ela aqui saindo da tela, porque fica muito legal, porque a gente cria uma sensação de movimento nessa imagem. Outra coisa que eu vou trazer aqui é o escudo do Santos, posicionando ele aqui em cima e vou alterar essa coloração. Então a gente entra aqui em editar. O Canva lançou uma atualização que ele agora consegue mudar essa coloração, ó, mas nem sempre dá certo, tá? Algumas das vezes ele nem reconhece. No vídeo passado até um inscrito perguntou como que eu consegui fazer essa alteração. Tava dando certo para conseguir alterar a coloração por aqui. Ele tava reconhecendo a cor do elemento, a cor da foto, e você conseguia mudar. De um dia para cá eu venho mexendo aqui no Canva e eu não sei por que ele não tá reconhecendo, tá? Então a gente vai alterar novamente aqui no efeito Daltone. Vem aqui em editar, efeito Daltone, personalizado, e aqui
aqui a gente vai alterar para coloração totalmente branca. Pode fechar aqui que ele já vai aplicar esse efeito branco. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha voltado, já esteja dando certo de novo para você simplesmente alterar aqui, então você faz da forma que fica mais fácil. Eu vou posicionar aqui os dois escudos, tá? Outra coisa que o pessoal normalmente utiliza muito nessas imagens aqui é quando a gente faz essa imagem estilo Stories, a gente coloca a foto, coloca como se fosse o Instagram da pessoa ali. E como que a gente faz isso? Eu fui lá, eu tirei um print ali da foto do Neymar, eu venho aqui em elementos, venho aqui para baixo, em molduras a gente pega esse círculo, tá vendo aqui, ó? Vou diminuir o tamanho desse círculo e posicionar aqui em cima. Depois a gente ajusta o tamanho se precisar. Vou selecionar essa imagem e colocar aqui em cima dessa moldura que a gente acabou de trazer. Tá vendo que ele já vai fazer o recorte? Se precisar ajustar, a gente pode clicar aqui nessa moldura, vir aqui nesses dois quadradinhos que no caso aqui é recortar, e você pode aproximar aqui, ó, e você consegue alterar o tamanho da imagem, tá vendo? E posicionar certinho aonde você quer. Beleza? Depois é só clicar aqui em pronto que ele já vai fazer o recorte certinho. Outra coisa que a gente precisa trazer para essa imagem aqui, como a gente tá utilizando a foto aqui do Neymar, é colocar o nome dele. Então a gente vem aqui em texto, cabeçalho, ou você pode adicionar uma caixa de texto e escrever Neymar Júnior, que no caso é o arroba do Instagram. E aqui eu vou alterar essa fonte de Abril para fonte Arimo. E também vou colocar essa fonte aqui em negrito. Beleza? Agora eu simplesmente posiciono aqui do lado e vamos alterar essa coloração aqui também para branco. Outra coisa legal também a gente colocar aqui é o símbolo de verificado, tá? Então a gente vem aqui em elementos e pesquisa aqui por verificado. E pesquisa e ele vai abrir alguns elementos, tá vendo? Que ele já traz algumas opções de elementos aqui. A maioria desses elementos aqui vai ser Pro, tá? Só que o que a gente vai utilizar não é, que no caso é esse aqui. Eu vou trazer esse elemento e alterar a coloração aqui para branco. E posicionar aqui ao lado do nome. Beleza, a nossa composição já tá ficando quase pronta. Agora o que a gente precisa fazer é criar a iluminação, criar as nuvens lá de fundo. E no caso aqui eu vou colocar uma coroa aqui na cabeça dele também. Então a gente volta aqui em Uploads, vou selecionar a imagem da coroa aqui. E aqui eu trouxe a imagem da coroa. Vou clicar aqui em posição e vou trazer essa imagem aqui para trás, tá vendo? Para trás da imagem aqui do Neymar. Beleza? Aqui agora ficou certa a nossa imagem dessa coroa. Então agora a gente vai começar a trabalhar ali com as sombras, com as nuvens, tá? Então o que que eu vou fazer? E agora eu trouxe esse elemento de nuvem aqui, tá vendo? Eu vou começar a posicionar esse elemento de nuvens lá pro fundo para criar essa composição desse céu. Então eu vou vir posicionando aqui. Eu vou fazer essa composição aqui acelerado, tá? E eu já volto. Porque aqui fica muito a critério de vocês, aonde vocês querem colocar essas nuvens e aonde vocês não querem, tá? Beleza, agora eu já criei basicamente todas as nuvens aqui que a gente vai fazer desse céu, só que eu preciso criar uma iluminação, tá? Para deixar mais destacada essa imagem também. Então eu vou trazer uma iluminação aqui pra gente começar a compor em cima dessa imagem. A iluminação que eu trouxe é essa aqui, tá? Eu vou começar a posicionar também basicamente na onde eu quero deixar mais claro. Normalmente aqui perto dessas nuvens, tá? Então eu vou vir simplesmente aqui duplicando, ó, e trazendo essa iluminação mais clara. Tá vendo aqui, ó? E vai duplicando e posicionando basicamente onde você quer. E eu vou posicionar aqui também atrás do estádio. E agora eu vou simplesmente pegar as iluminações que eu não quero que fique tão em cima aqui e jogar lá para trás. No caso essa primeira aqui que tá em cima do Neymar, eu quero jogar lá para trás. Então o que que eu vou fazer? Vou simplesmente jogar aqui na frente dele para dar uma clareada maior. Vou posicionar até um pouquinho mais para baixo, beleza? Aqui já fica bom. E essas outras iluminações eu vou deixar justamente aqui mesmo, porque eu acho que vai criar um contexto legal na nossa imagem. A única coisa que eu vou alterar é pegar essa imagem do Neymar aqui que a gente colocou e jogar para cima dessas iluminações, para não ficar apagado por causa desse brilho branco. Outro elemento que eu vou trazer aqui é essas partículas, tá? Tá vendo essas partículas brancas? Ela também funciona quase como se fosse um movimento na nossa imagem. Eu também vou vir duplicando aqui, ó, e posicionando ela aqui ao lado da nossa imagem, tá vendo, ó? Aqui na frente, ó. E vai duplicando e posicionando basicamente onde você vê que faz sentido colocar essas partículas. Aí você pode estar se perguntando onde que você pode encontrar essas imagens que eu estou utilizando. Se eu não estou pegando aqui em elementos aqui do próprio campo, essas imagens eu deixo disponível lá no pack visual, tá? Então se você quer ter acesso a essas imagens e a muito mais, porque são 15 mil imagens, tá? Não são templates, são imagens que eu disponibilizo para você criar as suas artes igual eu estou criando essas minhas artes aqui, que são todas essas imagens que eu sempre utilizo para criar
esses flares. Agora, caso você queira esse mesmo template, esse template aqui está disponível para quem é membro. Então, se você quer ter acesso a esse template aqui, eu já disponibilizei para quem é membro e é só acessar para você fazer o estudo dessa arte. Agora, caso você queira ter acesso a 40 templates exclusivos de um pack esportivo, eu deixei aí na descrição o link do pack esportivo, que são 40 templates de flares totalmente editáveis aqui no Canva, que você pode pegar, utilizar e criar, modificando ele da sua forma. Beleza? Voltando aqui pro vídeo agora, a nossa composição ela já tá criada, tá? O que eu preciso fazer agora? A ambientação. Hoje vocês perceberam que eu mudei um pouquinho as ordens, tá? Trouxe a ambientação depois, nesse caso aqui eu nem vou utilizar sombreamento, porque essa imagem em si, eu precisava ver como que ia ficar disposto todos os elementos antes com a iluminação, para depois sim conseguir fazer uma ambientação melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em posição, pegar a imagem aqui desse gramado e vou escurecer um pouquinho mais. E como que a gente faz isso? Vem aqui em editar, ajustar e aqui a gente simplesmente tira um pouquinho desse brilho. Tá vendo? Ele já começa a escurecer. Outra imagem que eu vou mexer também é na imagem do Neymar. Então vou vir aqui em posição, pegar a primeira aquela imagem lá de fundo, editar, ajustar e aqui eu vou aumentar o brilho, tá deixando essa imagem mais clara. E tá vendo que já deu uma diferença muito boa na nossa imagem? É basicamente isso aqui, tá? A nossa composição em si, ela já está criada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma ambientação final, que no caso é a ambientação de quando a gente pega uma imagem e traz ela toda para a mesma tonalidade. E como que a gente faz isso? Eu vou salvar essa imagem aqui e vou abrir ela lá no Lightroom, tá? Pra gente fazer essa ambientação. O pessoal muitas das vezes me perguntaram até lá no grupo do Telegram esses dias atrás. E se você não tá lá no grupo do Telegram, vai aí, tá o link aí abaixo do grupo. O pessoal manda muitas imagens e a gente sempre conversa, eu mostrando os pontos que estão certos, os pontos que estão errados na composição do seu flare. Então, se você quer entrar no grupo Telegram, o link tá aí abaixo, tá? E eles me perguntaram o seguinte, como que faz para não perder a qualidade da imagem? Porque às vezes você baixa a sua imagem aqui no Canva e ela perde um pouquinho da qualidade. O que eu recomendo? Quando você tem acesso ao Canva Pro, o que você pode fazer? Simplesmente aumentar o tamanho da sua imagem. Ele não vai aumentar a qualidade da sua imagem, que fique bem claro isso, mas ele vai aumentar o tamanho da imagem. Automaticamente, quando você baixar essa imagem, ela não perde tanta qualidade. Então, lembrando, isso aqui não vai melhorar a qualidade da sua imagem, mas vai evitar dela perder a qualidade. Então, por isso que eu digo que é tão importante você baixar no máximo do tamanho possível aqui no Canva, beleza? Eu aumentei aqui o tamanho para o máximo. Infelizmente, esse aqui só é disponível para quem tem Canva Pro. E não tem Canva Pro, só consegue salvar ela em uma vez. Mas aí, o que você pode fazer é simplesmente, na hora de criar os seus flares, já colocar num tamanho muito maior, porque assim já evita um pouco de perder essa qualidade. Pega, por exemplo, o tamanho de Stories e multiplica por 2 cada tamanho. 1920 multiplica por 2, 1080 multiplica por 2. Aí sim cria o seu tamanho personalizado. Agora, com a nossa imagem que a gente já baixou lá no Canva, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar, e aqui em editar você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, em luz. Ah, tá muito escuro, eu posso aumentar aqui a exposição. Ah, eu quero mais contraste, você pode aumentar aqui, você pode alterar simplesmente uma cor se você quiser, digamos aqui, você clica aqui para selecionar simplesmente o azul desse céu, e se você quiser você consegue alterar essa coloração, tá vendo que ele muda para roxo, muda para verde aqui, você consegue aumentar a saturação ou diminuir a luminância ou escurecer ele um pouquinho mais, você consegue modificar cor por cor aqui no Lightroom, tá? Isso aqui você consegue ir mexendo e fuçando e consegue aplicar esses efeitos e aplicar uma ambientação, uma finalização do jeito que você quer na sua imagem, mas isso aqui te toma um tempo, tá? Para você entender o que é cada coisa, o que é a cor que você consegue modificar, o que é a luz aqui, as curvas que você vai modificar, a exposição, contraste, realce, sombras, brancos, pretos. Você precisa entender um pouquinho da criação da imagem, você precisa entender sobre o Lightroom para conseguir fazer isso. Mas para facilitar a sua vida, eu deixei aqui embaixo o link do Fly 7x7. Aí você pode falar, de novo esse produto? Sim, esse produto é essencial para você criar uma finalização. E o que é o Fly 7x7? Tá vendo aqui em pré-definições? Aqui em pré-definições eu tenho o Fly 7x7, tá? Que no caso aqui são finalizações de imagem. Aqui a gente consegue simplesmente alterando a coloração, a imagem em si, conforme a gente vai clicando em presets diferentes, tá? Inclusive eu preciso atualizar esse produto, porque eu já criei 66 imagens, 66 presets totalmente diferentes e editáveis para você conseguir modificar aí no seu Lightroom, tá? No caso, para essa imagem aqui, eu utilizei o preset 54. Mas para você ver, são 66 presets, 66 edições já prontas, só para você simplesmente clicar aqui e editar a sua imagem. E se você não sabe como utilizar o Lightroom, se você não sabe como fazer a importação desses presets, quando você compra o Fly 7 presets, eu deixo disponível um vídeo também ensinando a você fazer a instalação desses presets. Você vai receber um link, vai conseguir baixar todos esses presets e vai ter um vídeo também te ensinando a fazer a instalação desses presets. Então, olha a diferença que dá na nossa imagem sem a
finalização e com a finalização aplicada. Então, sinceramente, eu posso simplesmente vir aqui e ajudam demais. E basicamente compartilhar, salvar nossas imagens. Esses presets é uma coisa simbólica, realmente para ajudar vocês nas suas composições. Então, se você já se interessou pelos presets, tá aí na descrição. Lembrando que aí na descrição tá o pack visual, que são todas as imagens que eu utilizo para criar os meus flyers, tá o pack esportivo, que são 40 templates totalmente editáveis no Canva para vocês modificarem esses templates da forma que você achar melhor, e isso realmente te poupa um tempo que vocês não têm noção. Sem contar que esse template aqui tá disponível para quem é membro, e essas finalizações também tá o link aí embaixo. E se você chegou até aqui e não saiu desse vídeo ainda, não se esquece de deixar o like, porque isso ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é valoroso e entregar para mais pessoas. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece, tá? Deixa o like e os links estão aí embaixo. Se você se interessou por algum produto ou quiser entrar no grupo Telegram, vai aí na descrição que estão todos os links disponíveis. É isso, valeu, até o próximo vídeo e fui!